Salve galera, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript. Nesta aula nós vamos rever aqui esse seletor da pseudoclasse nthchild, que vai permitir que nós selecionemos elementos com base na posição que ele ocupa num grupo de elementos irmãos. Vamos ver também a manipulação de classes de um elemento usando a propriedade classList e finalmente vamos ver o método remove, que permite remover um nó filho da árvore a que ele pertence. Vamos então à aula, galera! Bom, pessoal, antes de nós começarmos, nós precisamos fazer uma outra alteração aqui no nosso index.html. Esse segundo item da lista, comprar remédios na farmácia, que está riscado, significando que a tarefa já foi completada, o estilo está definido inline no arquivo index.html. Então aqui vejam que o segundo LI, quer dizer, o segundo item, ele tem esse estilo com o test decoration line true e o estilo do decoration é double, para dar esse risco duplo ali. Então, a primeira coisa, nós vamos passar esse estilo para a nossa folha de estilos aqui, CSS. Vamos criar uma nova classe, que eu vou chamar de done, que em inglês quer dizer feito. Então, vamos pegar aqui esse estilo aqui do index.html, o text decoration e o text decoration style, e vamos passar aqui na nossa folha de estilo. Vamos salvar. Aqui não mudou nada ainda porque nós não alteramos aqui no index, né? Então aqui agora, em vez de colocar o style inline, como está aqui, nós vamos remover isso. Se eu salvar, vocês vejam que desaparece aquele risco em cima do texto comprar remédios na farmácia. E para que isso volte a acontecer, nós vamos colocar aqui uma outra classe, além de item lista, done. Vamos salvar e voltou tudo ao que era, só que agora nós estamos controlando essa formatação do texto com essa classe done definida aqui na nossa folha de estilo. Bom, vamos ver então agora como manipular as classes de um elemento usando o JavaScript. Vamos aqui no nosso arquivo app.js, vamos colocar então aqui remoção, adição e alternação da classe do elemento. Bom, primeiramente nós temos o método remove do classList, onde nós podemos remover a classe do elemento. O que eu quero fazer é remover dessa lista de classes do segundo LI essa classe done, de forma que eu possa eliminar esse riscado usando o JavaScript. Bom, então a primeira coisa é selecionar esse segundo LI. Vamos definir aqui uma constante que eu vou chamar de segundo LI, que vai ser igual ao document. Vamos usar o query selector li nthchild e o segundo elemento vai ser o elemento número 2. Vamos fazer o seguinte, vamos exibir aqui com o console log, no console das ferramentas de desenvolvimento do Google Chrome, esse segundo LI aqui, essa variável que nós definimos. Então vamos abrir aqui as ferramentas do Google Chrome, ferramentas de desenvolvimento, e vamos salvar aqui. Observem que nós pegamos exatamente o segundo elemento. Olha, quando eu passo aqui em cima, ele está selecionando exatamente lá o comprar remédios da farmácia, que possui duas classes, o item lista e o done.
Então, o que nós queremos agora é remover essa classe Doni. Removendo essa classe, nós removemos esse estilo de risco duplo em cima do elemento. Então, vamos fazer isso aqui. De que forma? Nós vamos pegar, então, o nosso segundo LI, usar o class list. E o class list tem uma classe remove. E aí nós vamos remover a classe Doni. Observe que quando eu salvar, vai desaparecer a classe Doni lá da lista de classes, lá no console, e o elemento ficou então sem o duplo risco. Para nós adicionarmos de volta a classe, nós usamos o método add. Deixa eu copiar aqui, colar, duplicar isso aqui. Só mudar aqui para add. Então vamos salvar aqui. E vejo que como esse método foi o último a ser executado, ele foi removido, mas depois foi adicionado novamente. Voltamos a ter a classe Doni aqui definida no console e voltou a aparecer o duplo risco lá. Então, dessa maneira, nós podemos adicionar e retirar a classe. Nós temos ainda um outro método, que é o método toggle. Então, vamos duplicar aqui novamente o método toggle. Eu vou comentar esses dois anteriores para não interferir aqui. E o que vai acontecer com o método toggle? Vejam que aqui no index.html, como eu não estou executando nenhum método, o segundo LI tem a classe Doni definida aqui no HTML, certo? Então, se eu salvar aqui o nosso app, vejam que desapareceu o duplo risco e desapareceu a classe Doni aqui da lista de classes. O toggle, então, faz uma alternância. Como ele está definido aqui, ele retira a classe. Se nós agora tirarmos essa classe daqui, ó, salvar, ele acrescenta a classe novamente. Veja que no HTML a classe não está definida e o método toggle do class list alternou então para riscado. Se aqui no meu HTML eu voltar com o Doni, vamos salvar aqui, ele retira, porque aqui no meu appjs o toggle agora ele verifica que o Doni está definido e retira. Vocês perceberam, né? Então o toggle, quando está definida a classe, ele retira. Se ela não está definida, ele acrescenta. Faz uma alternância, então, e isso é muito útil. Nós vamos usar exatamente este método quando nós estivermos manipulando aqui a nossa lista de tarefas. Prosseguindo, eu comentei aqui todo esse código para voltarmos à situação original e vamos ver o próximo item desta aula, que é a remoção de um elemento do DOM, um nó qualquer. Para isso, nós vamos utilizar o método remove, que todo nó de um elemento filho possui. Então, primeiramente, vamos selecionar aqui todos os LIs usando aquele comando select all. Então, vamos colocar aqui uma variável, uma constante no caso, vamos chamar de elemento. Vai ser document. Query selector all LI. Então, quando nós pegamos toda a lista de LIs, nós podemos referir cada um deles, cada item, pelo seu índice. Então, nós vamos pegar, por exemplo, o último elemento, lembrando que ele começa sempre com 0, o primeiro índice é 0, então passar no supermercado é o LI 0, comprar remédios na farmácia é o índice 1 e pagar boleto é o índice 2. Vamos eliminar esse último item, então. Então, nós faremos assim, elemento índice 2 ponto remove. Usamos esse método remove. Vamos salvar e sumiu o último elemento. Vamos comentar aqui, salvar, voltou ao original. Vamos dizer que queremos eliminar
esse segundo elemento aqui, o comprar remédios na farmácia, que já executamos mesmo, certo? Então vamos copiar aqui. O segundo elemento é índice 1. Vou descomentar aqui, índice 1. Vamos salvar. Pronto, eliminamos o segundo elemento. E assim sucessivamente, vocês observam que podemos, com esse método remove, remover qualquer nó existente no DOM. Bom, vou comentar aqui para voltarmos à situação original. E vamos então dar uma melhorada aqui nessa remoção, adição e alternação de classe aqui, utilizando agora o Query Selector All. Então vamos copiar aqui e colar aqui. Vamos comentar esse de baixo, para não interferir aqui. Selecionados os elementos, nós podemos colocar assim agora, elemento índice 0, ponto, classe list, ponto, toggle, nome. Vamos salvar. E como o primeiro item não tem a classe Done, ele passou a tê-la e, portanto, foi riscado o elemento. Se nós fizéssemos aqui agora com o elemento índice 1, que é o segundo elemento, eu vou salvar. Veja então que o primeiro elemento ele não tem mesma classe aqui no index HTML. O primeiro LI só tem a classe item lista. Então ele não está riscado. O segundo item ele tem a classe Done. Então ele fez o toggle e desmarcou. Se eu voltar aqui agora e usarmos o índice 2, que é o último item, né? Vamos salvar. Vamos ver aqui no índice HTML que o primeiro item não tem a classe Done, não está riscado. O segundo item está riscado. O terceiro não tem. E por que ele foi riscado aqui? Porque agora, através do toggle aqui do nosso código JavaScript, nós alteramos essa classe aí. Então vocês já podem ver como nós vamos poder marcar e desmarcar itens na nossa lista. Vamos terminar mais esta aula por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para trazer mais gente aqui para a nossa comunidade. Todo o código-fonte, gente, eu estou disponibilizando no GitHub, nesse repositório. O link está na descrição do vídeo, assim como outros links úteis. Um abraço e até a próxima aula.